Bom dia com mais um devocional com a Alessandra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Deixe seu like e para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso canal é um canal novo. Antigamente eu tinha um canal antigo, mas esse canal eu desativei, mas eu retomei, né, com este novo canal. Então eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like, é muito importante. O objetivo do like é mesmo para que o YouTuber ele reconheça que esse canal tem bons conteúdos e ele mesmo possa compartilhar com outras pessoas. É através do seu like que o YouTube compartilha com outras pessoas. Eu gosto muito de servir ao Senhor, né? Eu costumo dizer nos meus vídeos, eu faço a minha parte, levar a palavra do Senhor e também um pouco do conhecimento da palavra de Deus. E você faz a sua parte compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, compartilhando nos seus grupos de Facebook, suas redes sociais. E assim a gente compartilha a palavra de Deus e divulga o Evangelho de Cristo para outras pessoas. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva. E uma coisa também que eu gosto muito é ler os comentários. Então, deixe os seus comentários. Não esqueça, eu gosto muito de ler os comentários, gosto de saber se você está gostando desse conteúdo, gosto de saber se a palavra está edificando a sua vida. Deixe as suas dúvidas, se você tem algum versículo que você gostaria que eu trouxesse aqui no próximo vídeo. E também, se você precisar de um pedido de oração, você coloque aqui nos comentários, que nós estaremos orando por você. Estarei orando por você, pela sua casa e pela sua família. E também fique até o finalzinho desse vídeo, que nós vamos fazer uma pequena oração rápida para abençoar a sua vida. Hoje o nosso devocional está incrível, está muito bom. E vamos trazer uma história lindíssima de um jovem. É uma história que todos nós já conhecemos, mas eu venho trazer para vocês só para nós lembrarmos dessa história. E antes de eu começar, deixe agora mesmo o seu like. É uma história, né? Eu costumo dizer que devocional é um momento que você tem de comunhão com Deus para nós ganharmos intimidade. É esse momento aqui, né? Esse é o propósito do nosso vídeo, é mesmo fazer você tirar um pouco do seu tempo para estarmos fazendo esse tipo de comunhão e de trocas de conhecimento na presença do Senhor, né? Escutando a palavra, se enchendo espiritualmente. Então, isso sim é um devocional, onde a gente tira um pouco do nosso tempo para estar presente na presença do Pai. Esse é o propósito, o objetivo do nosso canal. E vou começar agora mesmo a falar um pouco dessa história, né? É uma história maravilhosa, eu gosto muito dessa história, né? É um jovem que teve que tomar decisões, né? Tão jovem, mas teve que tomar decisões na sua vida. E além do mais de tomar decisão, ele teve que ser obediente. Obediente a quê? Obediente às suas raízes, obediente aos seus costumes, obediente à sua doutrina. Ele teve que ser obediente. Ele era sábio, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Era um jovem que não se baixou perante o Império Babilônico. Era um jovem que não se deixou levar pelos manjares do rei, pela Babilônia. Ele não se baixou, ele não se rendeu, né? Porque ele tem os seus valores. Então, ele tomou essa decisão assim para não se submeter a certas coisas da Babilônia. E muitas vezes a Babilônia, ela vem a nosso encontro, né? Nós nos deparamos muitas vezes com a Babilônia. Alessandra, que Babilônia é essa? A Babilônia que te faz afastar das coisas de Deus. A Babilônia que tenta corromper os teus costumes. A Babilônia que tenta corromper os teus valores. A Babilônia é um lugar onde vem com tentações. O inimigo usa a Babilônia, né, para que venha até nós, para nos afastarmos das coisas do Senhor. Então, se você ainda não se encontrou com a Babilônia, nós vamos ter esses encontros com a Babilônia. Um dia ou outro, nós vamos sempre dar de cara com a Babilônia. Mas no tempo desse jovem, a Babilônia era literalmente a Babilônia, o Império Babilônio. Então, essa é uma história de um jovem que se chama Daniel. Todos nós já conhecemos Daniel e seus amigos, né? Cedraque, Mesaque e Abidinego. Então,
Nessa história, antigamente, a Babilônia era um império forte e ela invadiu e conquistou o território de Jerusalém. Nós sabemos quando tem esse tipo de conquista, quem ganha leva sempre os despojos, os tesouros, os ouros, tudo que tem lá, e inclusive também as pessoas para serem cativos, né? Para servir a essas pessoas. Então, naquela época, o império invadiu o Jerusalém e ganhou, teve vitória sobre Jerusalém, invadiu, conquistou, levou os tesouros, ouros, e também levou jovens, né? Mancebos, levou pessoas nobres junto para lá, para a Babilônia, para ser cativo. Porém, no meio desses jovens, desses mancebos, tinha uma pessoa, tinha um jovem, né? Que se chamava Daniel. Daniel foi junto nesse meio. Daniel, juntamente com seus amigos, Cedraque, Mesaque e Abidnego, que antes não era esse seu nome foi mudado depois que ele foi para a Babilônia. Então, esses são os nomes babilônicos, né? De deuses babilônios. Então, depois que eles foram para lá, para a Babilônia, para ser cativos, né? E depois ser servos, o rei Nabucodonosor, que governava esse império na época, ele fez uma proposta, né? Aos chefes dos eunucos. Ele fez uma proposta para esses novos jovens, para esses mancebos. E a proposta era que ele fez essa proposta, mas não era uma proposta que tinha... ele tinha algo diferente para propor, né? Ele tinha exigências para propor a esses jovens mancebos. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, do versos 1 ao 9. E eu vou estar fazendo um pequeno resumo aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vocês estudem em casa, porque é uma história muito bonita, é uma história, né, que fala de obediência e também nos fala de decisão. Na nossa vida, nós sabemos que temos que tomar muitas decisões, né? Então, é importante que antes de tomarmos a decisão, nós temos que ter a sabedoria, o entendimento para tomar certas decisões, porque muitas decisões que você toma mal tomadas pode mudar muitas coisas na sua vida. Então, eu peço para que vocês em casa depois dêem uma estudadinha nessas histórias, né? Do 1 até o 9, ou como você quiser. Eu aqui vou estar fazendo um resumo rápido. Eu vou estar lendo para vocês o versículo 3 até o versículo 9, e vamos ver qual é a proposta que o rei Nabucodonosor, né, fez a esses jovens. Qual foi a exigência? Vamos lá. E disse assim: e disse o rei quem? Nabucodonosor, a Aspernais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos. Essa foi a exigência do rei. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viverem num palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, nas línguas dos caldeus. Então, essa era a exigência do rei Nabucodonosor, né, para esses mancebos, de fazer que eles fossem fortes, formosos, inteligentes, intelectuais, que eles tivessem a ciência, a sabedoria, o conhecimento. Porém, esses jovens que foram cativos para a Babilônia, eles seriam treinados durante 3 anos para futuramente eles servirem ao rei, né? Então, eles tinham que aprender a língua caldeus, eles tinham que entender, então eles tinham que aprender, né, também a linguagem babilônia, eles tinham, na verdade, que deixar a cultura dele, os valores e viver como babilônios. Mas Daniel não aceitou isso, ser assim. Por quê? Porque Daniel não esqueceu suas raízes, Daniel não esqueceu seus valores, Daniel não esqueceu o seu Deus, né? Deus de Israel, e Daniel não esqueceu tudo que ele aprendeu, os seus ensinamentos, né? Então, assim, era muito complicado para Daniel ter que deixar aqueles valores para seguir outros valores totalmente diferentes
dos valores dele, que eram os valores da Babilônia. Então, ele foi para a Babilônia e automaticamente ele seria como os babilônios. Ele ia ter que aprender as manias, né, as doutrinas babilônicas. Inclusive, se você for ler no versículo 5, o rei também propôs a eles comeres dos manjares, de beber o seu próprio vinho. Então, assim, porém, nós sabemos que a cultura, né, os judeus, eles são muito rigorosos em suas alimentações, né? Eles são muito restritos nas alimentações, na sua alimentação. Tem uma restrição alimentar os judeus. Então, Daniel não queria se contaminar com os manjares, né, do rei Nabucodonosor. Ele não queria se contaminar. Então, assim, nós também temos que fazer atenção para que nós não venhamos nos contaminar com certos tipos de alimentos que nos é oferecido. Tanto alimento espiritual, tanto alimentos também da carne, né, material. Então, Daniel não queria se contaminar, nem Daniel, nem seus amigos. E aqui no versículo 6 diz assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram o nome deles, né? Quando eles eram de Jerusalém, Judá. Então, quando eles foram para Babilônia, o seu nome mudou, porque eles tiveram o nome dos deuses babilônicos. Então, o chefe dos eunucos lhe propôs outro nome, a saber, Daniel propôs o nome de Beltesazar. Ananias lhe propôs o nome de Sadraque. A Misael, Mesaque e Azarias lhe propôs o nome de Abidnego. Então, era o nome agora babilônico, porque a Babilônia é um lugar de muitos deuses, eles são idólatras, né? Adoradores de outros deuses, de vários deuses, e ele tinha esses nomes dos seus deuses e colocou neles, né? Então, se passou a chamar Mesaque, Sadraque, Abednego e Beltesazar, que no caso seria Daniel. Eles ganharam nomes babilônios. E até então, eles seriam depois criados, né, para se acostumar como babilônios. Era isso o propósito do rei Nabucodonosor. Porém, Daniel não se baixou, né, o sistema da Babilônia, não aceitou, né, ele não foi contra seus costumes, seus ensinamentos, ele foi obediente a Deus, aos seus costumes, seus valores. Ele também tomou a decisão. Então, ele conversou, né, e aqui também no versículo 8 vai dizer assim: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Então, Daniel não aceitou se contaminar, né? Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Contaminar com o quê? Com as poções dos manjar do rei e com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, Daniel, ele conversou com o chefe dos eunucos para que, né, ele propôs ao chefe dos eunucos para não comer do manjar do rei e não beber daquele vinho. Por quê? Porque, como eu falei, os judeus, eles têm restrições alimentares. Então, Daniel tinha essa preocupação de não se contaminar com os manjares, com as comidas da Babilônia. E ele propôs, né, ao chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos ele tinha o propósito de alimentar esses mancebos. Então, o chefe dos eunucos ficou preocupado. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele deu uma ordem para alimentar esses jovens, para que eles fossem mais fortes, né, mais inteligentes, mais sábios, enfim. E Daniel propôs ao chefe dos eunucos: olha, me dá somente água e legumes para comer. E o chefe dos eunucos ficou preocupado, porque ele disse: olha, como assim? Porque o rei Nabucodonosor pediu para te alimentar, né? E se não der certo? Ele vai cortar minha cabeça, né? Então, assim, então ele fez: tá bem, vamos fazer um teste de 10 dias. Porém, fizeram um teste de 10 dias. Daniel não se contaminou com os manjares do rei e Daniel também não bebeu do seu vinho. Então, se passou 10 dias, Daniel e seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, comeram somente água e legumes.
E no versículo 10, 9, vai dizer assim: ora, e deu a Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quer dizer que Deus deu graça a Daniel e misericórdia. Deus concedeu a Daniel, que mesmo ele se alimentando, né, de legumes e água, ele seria forte, ele seria mais sábio e inteligente ainda. Então, o Senhor Deus, ele deu a Daniel essa graça e essa misericórdia. Se passaram os 10 dias e eles foram apresentados ao rei, porém, né, nesse versículo 9, como diz no final que Daniel recebeu a graça e a misericórdia de Deus, foi porque mesmo assim, depois dos 10 dias, né, Daniel ficou mais formoso, Daniel ganhou mais dons de Deus, né? Deus deu a ele o dom de interpretação de sonho, de revelações, visões, mais sábio em ciência, em astrologia, em tudo. Então, assim, ele foi graciado, né, de Deus, porque é isso que Deus faz com você e comigo. Quando nós abrimos mão de comer dos manjares do mundo, das coisas mundanas, né, e nos dedicamos a obedecer às coisas do Senhor, ele vai te dar a graça, né, e vai te dar misericórdia. E o Senhor é contigo, ele vai te acrescentar aquilo muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. E assim foi com Daniel. Então, ele foi, né, e quando colocou os mancebos juntos de todos, o rei percebeu que Daniel e os seus amigos eram diferentes, porque eles estavam mais formosos, mais inteligentes, mais sábios em conhecimento e em ciência. Então, é essa história, né? É essa história muito linda de Daniel. Aqui tem uns pontos chaves que nós não temos que deixar nos contaminar com tudo que vem na nossa frente, né? Nós não deixamos nos contaminar com pratos de lentilha, ou com manjares dos deuses ou com coisas da Babilônia, e também obedecer e também tomar boas decisões. Isso sim faz toda a diferença. Também algo também que nós devemos aprender aqui com essa história é que nós não devemos buscar, né, em Israel, nós não devemos buscar na Babilônia o que temos em Israel. Nós não devemos buscar na Babilônia, né, amizades, casamentos, esposos, alegria, felicidades, diversão, tudo que nós temos dentro de Israel. Em Israel já está tudo preparado para você. Deus já lhe deixou tudo preparado para você em Israel. Não vá buscar no mundo aquilo que você já tem. Não vá buscar na Babilônia aquilo que você já tem em Israel. E essa é a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida. E vou fazer uma pequena oração, porque nós já não temos também muito tempo. E vou fazer uma oração por você, por sua família, se você me permitir. Querido Deus e Pai, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra. Papai querido, papai amado, que nós não venhamos nos contaminar, né, com as coisas da Babilônia, com os pratos de lentilhas que nos são oferecidos todos os dias, Senhor. Dai-nos, Senhor, força. Dai-nos, Senhor, para nos resistirmos às tentações do inimigo. Querido Deus e Pai, protege-nos, guarda todas as famílias, as crianças, Senhor Jesus. Eu trago dentro da tua presença cada pessoa aqui que entrou neste canal, Senhor Jesus. Cada pessoa que se inscreveu nesse canal, Senhor. Vem ter, Senhor, uma experiência sobrenatural com cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, se mover na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas possam ter um encontro contigo sobrenaturalmente, Senhor. Vem trazer, Senhor, renovo. Vem trazer força para todas as pessoas que estão a precisar. Aquelas pessoas que estão tristes. Pessoas que estão, Senhor, desmotivadas de alguma forma. Queridos e Pai, vem, Senhor, com as tuas providências. Porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor. Vem, Senhor, trazer, Senhor, toda a enfermidade e a cura da sua saúde, dos seus organismos, Senhor, dos seus órgãos, tudo funciona como o Senhor nos criou. E eu te apresento diante desse trono, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está comigo nesse canal, cada pessoa que nos acompanha, queridos e Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada a você também, que você ficou até o final desse vídeo, e lhe espero no próximo devocional.